de lá em Caxias do Sul, o empate em 1-1. Francisco Ribeiro Neto, o pragmático. Cara, eu acho graça das coisas como as pessoas criam o imaginário, cara. Eu comentei, eu fiz os entrementes do jogo de sábado, entendeu? E ao contrário do que a jornada se encaminhava, cara, eu abri o prorrogação, que veio logo depois, numa felicidade extrema, cara. Cara, simplesmente, cara, o Internacional conquistou um ponto fantástico. Foi um baita do resultado, Ernst. Tu quer o que mais, Ernst? O Inter não jogou absolutamente nada, não perdeu porque a unha do jogador do Juventude não foi cortada. Tá nesse lance aí, ó. A unha dele não foi cortada, entendeu? E o Inter conseguiu um empate. O Inter teve uma chance no jogo. E sabe qual foi essa chance? Foi dada pelo Nenê. Aliás, o Juventude fez um favor, com todo respeito ao Nenê. Pô, cara, o Nenê tem 43 anos. O Nenê no gol do Inter, ele se esborrachou sozinho no gramado e perdeu a bola. Tá, depois ele repetiu. É óbvio que o técnico errou, cara. Tirou extremas. Ele fez um favor pro Inter. No segundo tempo ele consertou, o Inter tomou um sufoco, rapaz. Então assim, ó, empate fantástico, deixou o Internacional na mesma distância do Vitória, não, aumentou a distância do Vitória e a mesma distância do Juventude. Baita, porque esse é o campeonato de hoje, Ernst. Ou sendo pragmático. Esse é o campeonato de hoje. Não, mas é por isso que eu disse que dá para gostar, mas ficar preocupado igual. Porque, assim, esse ponto ele é importante sim. Acho perfeita a análise do Ribeiro. No contexto, tem que pontuar. Pontuar fora de casa e agora confirmar dentro do Beira-Rio, né? Ganha do Corinthians, ganha do Botafogo. Aí a gente pode pegar e celebrar esse ponto lá no Alfredo Jaconi. Mas olha só, por que os caras ganharam no segundo tempo, né? Em cima dessa análise do Ribeiro? Porque eles, colocando 2 pontas, eles tiveram que abrir o time do Inter. No primeiro tempo, o time do Inter estava mais compacto porque não estava jogando com 2 pontas, né? O Ramon Dias, ele vai lá e coloca um tripé de volantes, mesmo sendo o Oscar Romero um meia de articulação e tal, ele era um cara mais por dentro, não tinha amplitude de jogo. Quando tu não tem amplitude de jogo, os jogadores estão mais espaçados. Tanto tu pode olhar nos melhores momentos, ou se tu quiser rever o jogo, o Inter deu pouco balão. Porque antes, com o Roger, o Inter estava usando do artifício da bola longa para chegar em alguém na linha ali da intermediária de ataque e aí tu tentar construir alguma coisa. No primeiro tempo, não. O Inter pegou e começou a jogar, tentar fazer triangulações e tudo mais. O grande problema, volto a dizer, é o físico. O grande problema do Inter hoje é o físico. No segundo tempo, o Inter morreu. Por quê? Porque teve que buscar o Enio, porque teve que pegar e jogar um pouco mais em amplitude, tanto que o Vitinho entra depois no segundo tempo para pegar e ajudar o Vitor Gabriel, que na lateral foi horrendo, horrendo. Então, assim, tu pode gostar, sim, da pontuação e da tabela, mas a performance, daí não. Deixa eu fazer um pedido rapidinho aqui, para o João, para o Chiclé. Coloca a classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Ribeiro trouxe a questão da pontuação, né? A posição do Inter e tudo mais. O campeonato do Inter hoje, qual é o campeonato do Inter? Mas pode falar, Ribeiro. Não, eu acho que isso aqui, dentro do campeonato do Inter, é duro para o torcedor pensar assim, eu sei que é. Mas olha lá. Mas o Inter está em 10º, porque se o Santos tivesse vencido ontem, o Inter seria o primeiro antes do Z4. Mas olha a pontuação, gente. Ainda que 6 pontos de vantagem do primeiro rebaixado. Mas 6 pontos é muito ponto, cara. Eu sei. Muito ponto, especialmente se formos contabilizar. Levando em consideração que o Inter tem um jogo. Levando em consideração que o Inter tem um jogo a menos, por exemplo, que o Vitória. Exato. O Vitória tem 25. Ou seja, tu só disputa com o Juventude, querendo ou não, né? O Inter tem um no jogo, contexto. O Inter isso aí, exatamente. E tem o jogo atrasado contra o Bahia. É que, na verdade, a posição assusta mais do que a pontuação. Exatamente, é isso aí. Entende? Por exemplo, se o Santos tivesse vencido o Bragantino, o Internacional seria o primeiro time fora da zona. Aí ia bater o pavor. Porém, ainda assim, são 6 pontos de vantagem sobre o primeiro time. Então, a posição assusta mais do que a pontuação. Agora, é inegável que a posição assusta
pesa, constrangedora. aumenta a responsabilidade. Claro que é constrangedora. O jogo contra o Corinthians continua sendo um jogo de pressão. Não, e não se tu só, olhar ali, só um ó, pouquinho, o gurizada. 11º e o 12º, no caso Vasco e Corinthians, eles estão, o Vasco um ponto à frente, o Corinthians um ponto à frente, o Vasco 2. Eles têm um jogo a mais do que o Inter também. Perfeito. O Inter Então, se ganhar do Corinthians, o Inter ganha, o Corinthians ó, passa o Corinthians, eu vou cara. te dizer, Ernest, na minha condição ontem de secador, E passa o aliás, Vasco. Sim. sábado, parei na frente da TV para torcer pelo Juventude, me decepcionei, achei o Juventude muito fraco mesmo. O Ribeiro, não sei o que aconteceu com ele, o Ribeiro tá muito bem hoje, pegou bem ali o time com dois atacantes. investimento. O time com dois atacantes lentos na frente, o Juventude não conseguia fazer nada, mas o Inter eu achei muito fraco também. Achei o Inter muito fraco. Só que se o Inter perdesse, não é bem assim, ó, porque às vezes a gente analisa qualidade, a gente analisa estratégia, tudo isso faz parte do jogo. Mas às vezes a gente tem que analisar também ambiente, anímico, contexto. E aí o Inter vem de várias derrotas, ganhou pouquíssimos jogos nos últimos 10, troca de treinador depois de uma derrota no Grenal. Se o novo treinador começa perdendo, Claro. o Inter poderia ter uma derrocada. Então o empate, ele pode não ser bom, mas ele pelo menos estanca uma crise que poderia ser ainda mais intensa. Não aumenta. Não, É, concordo Já plenamente. tem uma constatação da nova comissão técnica que o Inter está defasado fisicamente, né? Isso não precisa nem ser da comissão técnica, né? A gente já via Ah, antes. mas então o Paulo Paixão estava fazendo um trabalho ruim. Não, mas eu já tinha trazido aqui que o trabalho do primeiro semestre era com foco no gauchão, no meio do ano, na parada da data FIFA, ali da Copa do Mundo, eles iam mudar o protocolo e tentar melhorar a questão física do Inter no segundo semestre e não conseguiram. Sim, o Paulo Paixão pro segundo semestre fez um trabalho ruim. Porque Tanto que tá saindo junto, né? Não, ele tá saindo junto porque ele Se era não, comissão ele técnica. poderia ter sido contratado Não, definitivamente, não ia ficar. se fosse o caso. Ele é parceiro do Roger, ele não ia ficar. Porque- Mas o Ernst, quem definiu a estratégia de botar o time a todo vapor fisicamente no primeiro trimestre Foi o Inter no clube. contexto, Exato, claro, pra não, e ganhar tá o gauchão. correto, e tá Não foi correto. o paixão da cabeça dele. Perfeito, e tá correto, tinha que ganhar o chão mesmo, tá correto, tá? Só que a questão, cara, hoje todos os times do segundo tempo jogam mais que o Inter. Então, o Diego Pereira, que hoje é o preparador do Ramon, vai ter muito trabalho. Cara, o time do Inter é um time lento também, né, cara? A Eu gente acho que não... tem muito disso também, né? E se vocês Todo mundo lembrarem... é lento em termos de características. Não, é lento também, sabe por quê? Porque tem, por exemplo, esse time aqui, tá? Gabriel Mercado, 38. Bruno Henrique, 36. Alan Patrick, 33. O Oscar Romero também acima de 30. O Thiago Maia é novo, mas é lerdo. É lento, Entendeu? exatamente. O meio-campo é tartaruga, entendeu? Então, Aí tu depende só do Carboneiro pra correr. Contra o Juventude funcionou, achei que o Carboneiro até deu boa resposta. Mas é o Juventude. Aí tu vai jogar contra um time mais qualificado, não existe eu falei esse time. mas aí que tá. Isso eu falei sobre isso no comentário do jogo no Voz do Gigante. Cara, é como eu falei aqui antes do Grêmio. Pro Vitória, tá bom. Pro Juventude, consegue fazer um enfrentamento. Agora, Corinthians e Botafogo agora vai ser uma pedreira, velho. São jogos Com esse difíceis. São time dois aí. jogos. Tudo bem que o Ah, Corinthians o Aguirre venceu o Yuri Alberto Aguirre e e o tal. Bernabé voltam, né? A gente já tem isso, a gente já tem a possibilidade da volta dos dois laterais. Tem ainda o Rocher e o Thiago Maia que estão ainda com a possibilidade também de voltar, mas mesmo assim. Porque o teu lateral direito é muito fraco. Bah, E o Borré não tá jogando absolutamente nada. fraco, lento. Cara, sonhou com o Enio, né? Não, muito fraco. Sonhou. Se a gente fosse elencar aqui, eu gosto de elencar prioridades, correto? Elencando prioridades daquilo que o Inter precisa ajustar no seu time daqui para frente. Qual é a prioridade absoluta do Internacional? Hoje, tá? Embora na tabela tu possa dizer, como eu falei, tu ganha do Corinthians, tu passa o Corinthians. Né? Já encosta no Vasco, encosta até no Grêmio. Passa do Vasco tá? também. Passa o Vasco então, também. tudo que o Grêmio está vivendo hoje de ilusão, o Inter pode viver também. Porque está muito próximo ali. Há um bloco muito próximo. Só tem uma diferença, o Grêmio melhorou e o Inter piorou. Aí que tá. Só que tem o seguinte, o Grêmio joga 2 fora e o Inter joga 2 em casa. Mas o Beira-Rio o Inter tem dificuldade. Porque o time tá frágil, né? E não tem muito tempo. Então o Inter teria que esperar a data FIFA para os irmãos Dias fazer alguma coisa, né? Eu não te duvido que o Internacional jogue reativo dentro do Beira-Rio. Porque é o seguinte, tá? Eu, inclusive, jogarei com 3 zagueiros, tá? Porque o meio campo do Inter está fragilizado no sistema de marcação.
Esse sistema de 3 zagueiros grita há muito tempo no Inter. Então, assim, ó, por quê? Tá machucado lá o rapaz lá, Alan Rodrigues? Alan Rodrigues. Sim. Tá? Esse não volta. O Thiago Maia, não sei se volta, tá? Que também tá machucado. Lombalgia. Tá? O Internacional, o Inter grita que o Inter marque melhor. Se tu não tem jogadores para fazer isso, tu tem que reforçar o sistema defensivo. Com 3 zagueiros, usa os laterais como alas, que é o que sabe fazer melhor. Né? Então tu tem o Aguirre e o Bernabé para fazer corredor. E aí serem eles os jogadores que vão construir o ataque do Internacional. Com esse sistema, até o Alan Patrick fica mais à vontade para exercer o que tem de melhor. Eu estou pensando assim alto? Tô. Mas assim, ó, esse jogo contra o Cuiabá não joga o Yuri Alberto. Não sei, só não pode deixar o cara bater pênalti, né? Olha o que o cara fez ontem. Mas ele é um cara muito rápido. Fez um golaço também, né? Tá? Muito rápido. O Corinthians é um time ciclotímico. Não joga nada. E às vezes ele simplesmente te arrebenta no contra-ataque. Tá? Então é um jogo perigoso, porque o Inter não pode ir para a data FIFA em crise. Ó. Esse é um ponto. Tá? O Botafogo também tem alternado bons e maus momentos. Então, o Inter tem que aproveitar que joga em casa e fazer algo para minimizar problemas. Ele tem que sair da crise, o Inter está em crise. Minimizar. Se o Inter fizer 4 pontos, é festa. Mas 2 pontos também não é ruim. Para o campeonato que o Inter está disputando. 2 pontos é crise. 2 pontos tu tem que ver o que os teus adversários diretos vão fazer. Tu estava muito bem até o Dependendo do que os teus adversários diretos na luta contra o rebaixamento fizerem, tu até pode considerar 2 pontos. Não, eu pensei 10 segundos, tá? Antes de falar contigo sobre isso. Nessa altura do campeonato, para os times que estão nessa zona, todo ponto é ganho. Tu tem razão. Eu tem razão. Eu fiz o que tu sempre pede aqui no programa, tá? Eu Pensa pensei 10 segundos antes falo uma de te bobagem responder. E eu peço 10 segundos. Eu não acho que tu falaste bobagem, tá? Mas assim, eu não gostaria que fosse isso. Não gostaria que fosse isso. No sentido matemático, eu prefiro perder um jogo e ganhar outro do que empatar os dois. Sim. Mas, agora, se tu for olhar na questão de que se tu empata, jogando razoavelmente bem, fazendo um enfrentamento razoável de igual para igual, tanto com o Corinthians quanto o Botafogo, tu até cria uma pulguinha assim, ó, agora da data FIFA, cara, melhor para depois. Porque depois também é pedreira. Tem Mirassol, depois tem Sport lá. Vou te dar uma manchete, tá? 2 pontos é melhor que só 1. Sim, perdeu os 2 jogos, por exemplo, pro Corinthians e Botafogo, ele quer dizer. São jogos perigosos. São jogos perigosíssimos, claro. Só uma coisa que eu quero dizer rapidamente. Por favor. Eu concordo com o Ribeiro o seguinte, ó. Eu acho que o Inter tem que jogar no 3-5-2. Eu acho que isso é tão óbvio que eu não entendo como que o Roger não fez. Sim. E como que o Ramon Dias ainda não se deu conta disso. O Inter não tem muitos extremas hoje confiáveis, só o Carboneiro, mas o Carboneiro é um cara que facilmente consegue jogar mais centralizado, então ele consegue fazer dupla de ataque. Acho que o Borré tem que ir pro banco urgentemente, não tá jogando nada. Eu sei que o Ricardo Matias é um menino que tá oscilando, mas hoje ele ainda é uma opção melhor do que o Borré. Coloca os alas soltos para que eles possam ser agressivos pelos lados. Tu vai ter a figura do Ricardo Matias na área, tu vai ter o Alan Patrick com maior liberdade, uma segurança com os 3 zagueiros. Eu acho que esse é o ideal para o Inter. E esse esquema que o Ramon Dias adotou, pela lentidão do meio-campo, acho difícil que funcione. A questão custo-benefício do Borré no Inter é um negócio, né, Pedro Espinosa? Há horas, né? E aí o Grêmio. Olha... E bom pro Grêmio que não trouxe, né? Porque está se mostrando aí um jogador muito abaixo daquilo que é falado, daquilo que é vendido e daquilo que já representou, jogador de seleção colombiana. O Grêmio quis muito esse jogador entregou muito pouco ao Internacional e, acima de tudo, não teve ali uma abrangência no setor que ele tem que ter, né? No setor que ele tem que desempenhar. E, acima de tudo, agora, talvez com uma comissão técnica renovada e talvez com um novo esquema, e daqui a pouco o Inter correndo melhor e mais certo, ele possa entregar um pouquinho mais aí daquilo que os colorados querem. Mas, pô, até agora para nós gremistas tá ótimo. Acertamos barrerando na contratação. Gente, teu dia